E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao Biblioteca Destilada. Pensa só num livro. Um livro tão polêmico, mas tão polêmico que ele ficou guardado num cofre por mais de 70 anos. Um manuscrito que promete nada mais, nada menos que uma entrevista com o próprio diabo. É isso mesmo que você ouviu. Hoje, a gente vai arrombar esse cofre e mergulhar de cabeça em Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Então se ajeita aí, porque a viagem vai ser intensa, provocadora e, quem sabe, pode mudar algumas coisas para você. Olha, a premissa do livro já chega dando um soco no estômago, né? Ela joga essa pergunta na nossa cara. E se a chave para destravar nosso potencial não estivesse num conselho de anjo, mas sim na confissão daquele que, segundo o livro, é o maior sabotador da humanidade? É uma ideia que deixa a gente de queixo caído, e vamos ser sinceros, com aquela pulga atrás da orelha. Mas é por isso mesmo que a gente está aqui. O que será que o Napoleon Hill descobriu nessa conversa? Vamos investigar juntos. E aqui, gente, está o coração da coisa toda. Essa citação do livro resume o campo de batalha. Não é uma briga lá num plano espiritual, não. É uma guerra que acontece aqui dentro, ó, na nossa mente. De um lado, o medo, a ferramenta que nos paralisa, que nos enferruja. Do outro, a fé em nós mesmos, a arma que pode nos libertar. Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai decifrar o plano do Hill para usar essa arma e se tornar, como o título promete, mais espertos que os nossos próprios demônios. Beleza, então vamos lá. Porque antes de entender a tal da entrevista, a gente precisa entender o entrevistador. Afinal, quem foi esse cara, Napoleon Hill? E que tipo de vida leva uma pessoa ao ponto de, sei lá, chamar o diabo para um café? A história dele, pode acreditar, não é um conto de fadas sobre o sucesso da noite para o dia. Pelo contrário, é uma jornada de fracassos gigantescos, perdas bem doloridas e uma busca quase desesperada por respostas que levou ele para o fundo do poço muito antes de ele sonhar em ver a luz. A vida desse homem foi uma montanha-russa e das brabas. Começa lá em 1908 com aquele famoso desafio do Andrew Carnegie, um dos caras mais ricos do mundo na época, que deu para ele uma missão de 20 anos. Mas o caminho, nossa, foi tudo menos uma linha reta. Ele largou negócios que estavam começando a bombar para servir na Primeira Guerra. Anos depois, em 1923, ele está no pior pesadelo de qualquer um. Quebrado, sem R$1 no bolso, sem amigos e, o pior de tudo, sem plano nenhum. É nesse momento de crise total que ele tem a primeira grande virada de chave, a descoberta do outro eu. Mas a provação não tinha acabado. O pior momento veio ali entre 26 e 27, quando o sócio dele, um jornalista chamado Don Mallet, foi assassinado pela máfia que ele investigava. Hill, que estava junto no projeto, entrou numa espiral de medo e paranoia, fugindo, se escondendo por mais de um ano. Essa jornada toda, com altos e baixos extremos, foi fundamental. Ele precisou encarar o fracasso e o medo na forma mais pura, para só então se sentir pronto para entrevistar a origem disso tudo. E olha só que detalhe genial sobre a missão que o Carnegie deu para ele. O foco não era só estudar os milionários. Na verdade, a instrução foi bem específica. Hill devia analisar milhares de pessoas consideradas fracassadas. Ele passou anos estudando mais de 25 mil homens e mulheres que não deram certo na vida. Mas por quê? Porque, nas palavras do Carnegie, você aprende muito mais sobre como vencer estudando quem perde. Sucesso pode ser sorte, pode ser acaso. Agora o fracasso deixa pistas. Ele te dá um mapa detalhado de todas as ruas sem saída que você precisa evitar. E foi lá no fundo do poço, em 1923, que o Hill descobriu o que ele batizou de o outro eu. Pensa nisso como uma versão sua que não está contaminada pelo medo, pela dúvida, pelo eu não consigo. É aquela força que aparece numa emergência. Sabe aquelas histórias de uma mãe que levanta um carro para salvar o filho? É essa energia aí. É a parte da gente que não sabe o que significa a palavra impossível. Foi só quando ele acessou essa força interior que o Hill finalmente criou coragem para confrontar as ideias que, mais tarde, ele daria um nome: o diabo. E agora, a parte que todo mundo estava esperando. Vamos abrir o dossiê e dar uma olhada na transcrição dessa tal confissão. O Hill estrutura essa parte do livro como se fosse um interrogatório mesmo, onde ele, com a ajuda do seu outro eu, coloca o diabo contra a parede e força ele a revelar seus segredos mais sujos. Então, respira fundo aí, porque as ideias aqui são bem provocadoras e vão cutucar exatamente onde dói.
mostrando como, supostamente, a gente sabota a nossa própria felicidade. E a primeira revelação do diabo já chega com os 2 pés no peito. Ele afirma na maior cara de pau que controla 98% das pessoas do mundo. É um número absurdo, claro, mas a ideia por trás dele é que é assustadora. Como ele consegue esse controle quase total? Não é com força, não. Ele usa um único hábito, um hábito mental bem sutil, que a maioria de nós pratica sem nem perceber. E o nome desse hábito é alienação. O diabo chama sua vítima preferida de alienado ou derivante. Alguém que vive à deriva, sabe? E aqui está o pulo do gato. Um alienado não é uma pessoa má. Longe disso. É só uma pessoa sem um propósito central, sem um grande objetivo. É alguém que vai flutuando, reagindo ao que acontece em vez de fazer acontecer. Pensa no nosso dia a dia. O que é passar 2 horas rolando o feed infinito de uma rede social sem rumo? É a alienação. O que é maratonar uma série por 8 horas sem nem lembrar por quê é a alienação. É a pessoa que aceita um emprego que caiu no colo, o relacionamento que apareceu, o corpo que tem, porque lutar pelo que realmente quer, dá muito trabalho. É viver no piloto automático. E esse slide aqui mostra o contraste de um jeito que não tem como não entender. De um lado, o alienado, sem rumo, sempre dependendo do que acontece, gasta cada centavo que ganha, tem pavor de crítica e para tomar uma decisão, meu Deus, é um parto. Do outro lado, o não alienado, que é o oposto, tem um objetivo claro e um plano para chegar lá. Ele não espera, ele cria circunstâncias. Ele gasta menos do que ganha para poder investir no futuro, tem a mente aberta e toma decisões rápido, sem enrolar. Pensa aí, naquele seu amigo que vive reclamando do salário, mas todo fim de semana torra uma grana em rolê. Ele está na coluna da esquerda. Agora pensa naquela pessoa que você admira, que parece que está sempre construindo alguma coisa. Provavelmente ela vive na coluna da direita. Segundo o Diabo do Rio, a nossa vida é definida pela coluna que descreve melhor os nossos hábitos. Ok, então o objetivo do diabo é fazer a gente virar alienado. Beleza, entendi. Mas como ele faz isso? Quais são as ferramentas que ele usa para instalar e manter esse controle na nossa cabeça? É aqui que a confissão fica ainda mais detalhada e vou te dizer, desconfortavelmente familiar. A arma principal, a bazuca do diabo, é o medo. Ele não precisa de um exército se ele pode só plantar sementinhas de medo na nossa cabeça. E ele foca em 6 medos universais. Olha só se não faz sentido. O medo da pobreza, que hoje é o medo de não pagar o boleto, de ter um nome sujo. O medo da morte, que hoje virou o FOMO, o medo de estar perdendo alguma coisa, de não viver o suficiente. O medo da crítica, que na era digital é o pavor de um comentário maldoso no post, de ser cancelado. Esse aqui é gigante hoje. O medo da perda da saúde, a ansiedade de pesquisar um sintoma na internet e já se diagnosticar com 10 doenças. O medo da perda do amor, que faz a gente ficar num relacionamento ruim por medo da solidão. O pânico de tomar um ghosting. E por fim, o medo da velhice, de se sentir ultrapassado, de não dar conta da tecnologia. Para pensar. Quantas decisões que você tomou ou deixou de tomar essa semana não foram por causa de um desses medos? E ele não age de uma vez só. É um processo, um plano em 3 etapas. Primeiro, começa na juventude, usando figuras de autoridade que, muitas vezes com a melhor das intenções, ensinam as crianças a ter medo e a não pensar por conta própria. Não questione, só obedeça. Isso aí não é para você. Segundo, ele estabelece o hábito da alienação. Incentiva a pessoa a ir levando a vida sem um propósito, só seguindo o fluxo. E o passo final, o mais sinistro, é a solidificação pelo que ele chama de ritmo hipnótico. Pensa numa trilha no meio do mato. A primeira vez que você passa é difícil, mas se você passar todo dia por ali, logo vira um caminho batido, fácil de seguir. Nosso cérebro igual. Cada pensamento negativo, cada vez que a gente procrastina, cria um pequeno sulco no cérebro. Repete isso o suficiente e a alienação deixa de ser uma escolha. Ela vira um caminho neural, vira um hábito automático. Ok. A essa altura do campeonato, a gente já entendeu a história maluca que o livro conta. Mas, como bons pensadores que somos, a gente precisa dar um passo para trás e analisar a coisa toda. Vamos separar a mensagem da embalagem. É hora de questionar essa premissa e avaliar os pontos fortes e os limites dessa obra. Porque, nada é perfeito. Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? E a resposta, honestamente, é que talvez isso nem importe tanto. O próprio Hill, no livro, deixa essa questão no ar.
Ele fala que o diabo pode ser uma coisa real ou só uma criação da imaginação dele para explicar forças que ele sentia, mas que, no fim das contas, o que vale é a informação. Então, vamos por esse lado. Será que esse diabo não é, na verdade, um recurso literário absolutamente genial? Agora, olha que interessante esse slide. Se a gente bota a confissão do diabo de um lado e a filosofia de sucesso que o Hill ensinou a vida toda em outros livros, tipo Quem Pensa Enriquece, do outro, a gente vê que uma é o espelho exato da outra. O diabo diz que a alienação causa o fracasso. O Hill diz que o propósito definido causa o sucesso. O diabo usa o medo, Hill usa a fé. A indefinição do diabo contra a autodisciplina do Hill. O ritmo hipnótico negativo que te prende contra o positivo que te liberta. Sacou? O diabo é uma metáfora poderosíssima para dar um rosto, um nome para todas as forças negativas que o Hill queria que a gente vencesse. É um jeito de explicar o fracasso não como uma teoria chata, mas como um inimigo pessoal que você pode encarar. Então, o mais importante aqui é ter uma visão equilibrada. Os pontos fortes são claros, a metáfora do diabo é genial, a sabedoria sobre propósito e disciplina é atemporal e o foco em te dar o controle da sua vida é incrível. Por outro lado, o livro tem seus limites. A história literal pode afastar muita gente. E vamos ser francos, o livro foi escrito em 1938 e reflete visões sociais daquela época, especialmente sobre mulheres e raça que hoje são completamente datadas. É preciso ler com esse filtro histórico. E claro, os 98% é uma hipérbole, uma provocação, não um dado científico. Reconhecer esses limites permite que a gente pegue o ouro do livro sem engolir tudo sem pensar. Certo, já analisamos. Agora é hora da prática. Não importa se a gente acredita na entrevista ou não, como podemos usar a sabedoria que está ali? Como a gente pode, no nosso dia a dia, ser mais esperto que os nossos próprios demônios? O medo, a dúvida, a preguiça? Vamos montar um plano de contra-ataque. Aqui está o antídoto em 5 passos práticos. Primeiro, seja definido. A arma número 1 contra a alienação é ter um propósito. Em vez de dizer, eu quero um emprego melhor, defina, eu quero uma vaga de analista de dados numa empresa de tecnologia até o fim do ano. Clareza é poder. Segundo, pratique autodisciplina. É fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. É escolher estudar por 1 hora em vez de ligar a Netflix. É o músculo da liberdade. Terceiro, aprenda com a adversidade. O diabo diz que o fracasso é sua arma. Hill diz que toda derrota traz a semente de um benefício. Foi demitido? Talvez seja a chance de abrir seu negócio? Quarto, controle seu ambiente. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se sua galera só reclama da vida, talvez seja a hora de procurar um grupo de estudos, um novo hobby. Silencie as contas que te fazem mal. Quinto, use o tempo com cautela. O tempo é neutro. 1 hora por dia reclamando solidifica o hábito de reclamar. 1 hora por dia aprendendo algo novo te deixa mais valioso. O tempo vai passar de qualquer jeito. Use ele para construir os hábitos que te libertam. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer um microexperimento mental. É uma historinha que está no epílogo do livro, que não era do Hill, mas que resume perfeitamente essa batalha diária que rola aqui dentro da gente. É uma antiga lenda do povo Cherokee. Essa metáfora é de uma simplicidade que chega a arrepiar. Todo santo dia, a gente tem esses 2 lobos dentro da gente. O lobo do medo, da dúvida, da negatividade, da reclamação. E o lobo da fé, da coragem, da gratidão, da ação. A luta é constante. E a resposta para a pergunta qual lobo vence é a mais pura verdade. Vence aquele que você alimenta. E o que é alimentar o lobo? É o primeiro pensamento que você escolhe ter quando acorda. É o que você ouve no caminho para o trabalho. É como você reage quando alguém te fecha no trânsito. Cada pequena escolha é um grão de ração que você dá para um dos lobos. E assim, a análise de um livro de 1938 nos leva a uma pergunta muito pessoal e muito atual. Depois de tudo isso que a gente conversou, a questão final não é sobre o Napoleão Hill ou sobre o diabo. A questão é sobre nós. A escolha é nossa a cada momento, a cada dia. Então, a pergunta que fica é essa. E você? Qual lobo está alimentando hoje? Muito obrigado pela companhia em mais um Biblioteca Destilada. A gente se vê na próxima.